1 de Reis, capítulo 18. Amém? Diz assim, versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora pule comigo lá para o versículo 19. Diz assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Agora vamos para o versículo 40. E disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E vamos para o versículo 15 do capítulo 19, que diz assim: e disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Curve a sua cabeça. Pai de graça, nos leve a um nível de compreensão da tua vontade nessa noite. Nós queremos destravar nossos pensamentos, abrir mão dos nossos preconceitos, derrubar todas as nossas prevenções, e nós queremos estar totalmente suscetíveis, vulneráveis àquilo que o Senhor deseja fazer, àquilo que o Senhor deseja falar. Estamos aqui, Senhor, totalmente abertos para receber o que o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus. Tome seu lugar, querido. Se assente. Muitos de nós conhecemos esse texto bíblico, aliás, esses dois textos, porque nós acabamos lendo 2 capítulos aqui. Eu até desafio você depois, com calma, na sua vida devocional, na sua casa, você ler todo esse texto. E você que flui no ministério profético, você precisa compreender um pouquinho mais sobre o ministério de Elias e conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória desse homem de Deus. Mas, queridos, em suma, Deus havia liberado uma palavra sobre a nação de Israel, sobre a pessoa de Acabe. E Acabe, ele não recebeu o conselho de Deus, ele retrocedeu naquilo que seu coração havia proposto, e portanto Deus trouxe conserto sobre a nação. E nós sabemos que muitas situações ligadas ao clima, ligadas ao tempo, acabaram acontecendo nesse contexto. E o fato é que Elias, ele teve um confronto, uma colisão profética contra esse espírito territorial que estava dominando a jurisdição que era de Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite com você a respeito de cultos a Baal. A palavra Baal, ela quer dizer dono ou proprietário, ou seja, essa entidade, esse espírito maligno, esse principado que acaba tomando a glória que é devida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e acaba se assentando no trono que seria por honra do Deus verdadeiro. E como no contexto do seu próprio nome, na etimologia da palavra, ali já demonstra que ele é realmente uma entidade que se apossa, ele acaba competindo injustamente com o nosso Deus, porque ele é o Deus pagão do hedonismo, ou seja, do culto ao prazer, do egocentrismo, ou seja, da realização pessoal, e que está totalmente ligado com todo esse mover falso
que existe na nossa nação, ligado à prosperidade e à satisfação pessoal. Essa entidade ela era cultuada pelas suas realizações nas colheitas, ou seja, eles plantavam, faziam a semeadura e esperavam que a safra fosse abundante, fosse perfeita. E por isso eles acabavam se deitando com prostitutas cultuais, até mesmo gerando crianças e matando essas crianças para devotar a esse demônio, para que esse demônio garantisse que a prosperidade realmente acontecesse na sua terra, na sua família e na sua casa. Ou seja, Baal ele era adorado em troca de manter a prosperidade sobre a nação de Israel. E queridos, há algo muito similar conosco em relação a essa palavra. Israel aqui ela se recusava a admitir que a causa da sua crise moral era o próprio pecado ligado à idolatria. Mas ocorre que a prosperidade que eles viviam construía uma imagem para encobrir todas essas falhas pesadas que aconteciam. Eles praticavam coisas terríveis perante Deus. Eles se apegavam às festividades pagãs, praticavam orgias sexuais, alimentavam a sua alma e a sua carne para tentar esconder a sua verdadeira condição espiritual caída. E assim eles entorpeciam e anestesiavam o espírito com práticas ilegais, imorais e totalmente desastrosas. E isso, querido, era inacreditável, porque as pessoas chegavam a situações terríveis. Elas sacrificavam seus próprios filhos, derramavam sangue inocente, se transformavam em pessoas sensuais, totalmente sexualizadas, se apegavam ao prazer, mas tudo isso tinha uma origem. Eles se submetiam aos demônios para terem os seus desejos humanos realizados. E como consequência, um desastre após o outro recaía sobre a nação, e a nação não acordava que estava tomando caminhos tortuosos diante de Deus. Em nenhum momento eles associavam esses desastres que estavam acontecendo no clima, na situação, a sua rebeldia e a sua idolatria. Eles não conseguiam acreditar que Deus estava permitindo tudo aquilo, realmente aquelas maldições visitarem aquela nação a fim de chamá-los a um verdadeiro e genuíno arrependimento, a um momento de quebrantamento, que eles pudessem colocar o seu coração diante de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: será que não é exatamente isso que tem acontecido no governo eclesiástico, inclusive, dessa nação? Queridos, nós estamos vivendo num tempo terrível. São igrejas que mais parecem um centro de umbanda, com fetichismos, talimãs sagrados, patuás, rezas repetidas. São líderes do corpo de Cristo adulterando, prostituindo, matando seus frutos, assassinando a sua geração de sucessores. E com tudo isso, querido, a mensagem da cruz ela perdeu a sua força. O arrependimento ela sumiu das pregações. O contexto da cruz, o propósito de renúncia, de santidade, de temor a Deus acabou sumindo. Todos os ministros hoje estão se envolvendo em coisas terríveis. Dificilmente nós abrimos o jornal ou ligamos uma TV e que não aparece uma notícia terrível sobre a igreja. Nós estamos vendo ministros roubando, pessoas com um poder ditador, centralizador, práticas rituais que só alimentam o ego do povo, milagres acontecendo em nome de uma fé vazia. Pessoas que continuam se entorpecendo com práticas carnais e egoístas e chamam isso de evangelho. Queridos, a igreja está assim, contaminada por balaíns. A Bíblia fala sobre esses falsos ídolos construídos por mãos humanas, que são as entidades da falsa religião. E sim, Baal continua sendo o grande ídolo da igreja atualmente. E se o nosso arrependimento deve ser completo e verdadeiro, nós temos que derrubar esse ídolo. Do contrário, querido, não vai adiantar você clamar a Deus, orar, jejuar, passar 7 dias na igreja, se você não mudar o comportamento do seu coração. Nenhuma das nossas ações ela vai ter qualquer tipo de impacto social ou de mudança na nossa comunidade, até que nós venhamos a derrubar o ídolo que está no coração das pessoas e que está preso dentro das 4 paredes dos templos e das igrejas. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos sendo destruídos em meio à abundância. E o pior é que nós fizemos campanha para querer sempre mais. Queridos, nós não estamos cansados de dor,
Nós estamos cansados do prazer. Os mártires do evangelho, essas pessoas que sacrificaram a sua vida, que deram seu sangue pela causa do reino, eles até são reconhecidos por nós, mas nós não estamos dispostos e nem queremos levar a mesma vida que eles levaram. Nós estamos vivendo o melhor momento da história do cristianismo no Brasil, como religião, humanamente falando. Nós temos conversões acontecendo em massa em grandes estádios. Nós temos processos e estratégias humanas fazendo com que a igreja amplie, ela infle de tamanho. Queridos, nós temos o reconhecimento do poder político e até econômico nacional. Nós temos dinheiro sobrando para empreendimentos, para construções de grandes templos e até para obras sociais. O mercado de discos, o mercado fonográfico e as obras literárias, elas crescem no mercado gospel evangélico num passo incrível. O evangelho está sendo divulgado no rádio, na TV, na mídia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E nós estamos com as igrejas abastadas, sendo abertas em cada esquina. Nós estamos abrindo mais igrejas do que botecos. Mas espiritualmente falando, será que esse crescimento é genuíno? Será que esse crescimento, essa situação de inflar, de inchar, ela é realmente o sinônimo de um avivamento? Eu temo, querido, que isso seja o resultado da realização pessoal de homens sem propósito, que ainda não entenderam o reino de Deus, e que muitos deles estejam tomando caminhos errados. A igreja de hoje, ela cresce numericamente, mas ela cresce somente pelas bênçãos do céu. Elas não crescem mais por amor a Jesus. Antigamente nós víamos pessoas se lançando diante do altar do Senhor, contritas, abatidas, desesperadas, querendo mudar e ser transformadas, e se apegavam a Jesus com todas as suas forças, porque realmente se apaixonavam por Ele. Mas hoje elas vêm para Jesus por conveniência, porque nós pregamos e criamos um evangelho sob medida, adulterado, para se adaptar à nossa própria cultura e amoldar-se aos nossos desejos ambiciosos da sociedade atual. E o evangelho de cruz foi manipulado para ajustar-se ao entretenimento, ajustar-se às rotinas de compromisso voltados ao lazer. Nós negligenciamos a essência do evangelho para adequar a Bíblia ao nosso estilo de vida. Sabe o que aconteceu? O nosso leão de Judá, ele foi domesticado. Para algumas igrejas, ele virou apenas um gatinho medroso. Diminuímos vergonhosamente Jesus. Sabe o que ele se transformou? Num Papai Noel, com um saco cheio de presentes. E os líderes corajosos que tiveram a ousadia nessa geração de se levantar e de confrontar essa estrutura, eles foram inflamados, machucados pelas mordidas das ovelhas. Porque as pessoas não querem um evangelho de renúncia, de confronto e de transformação. Elas querem viver do mesmo modo dissoluto que elas viviam no mundo. Elas não querem mudança. Alguns deles abandonaram a carreira ministerial. Alguns deles retomaram as suas vidas na esfera secular e chegaram a abandonar a fé porque não aguentaram. Os que ficaram, eles tiveram que se adequar e se moldar ao que o povo estava pedindo, virando o quê? Celebridades, animadores de auditório, são palestrantes de liderança, mas não querem mais pastorear como se deve. Essa é a verdadeira situação da igreja. Baal. E o evangelho hoje, ele mostra muito mais o que Deus faz do que quem Deus é. Ele está mais estruturado nas benesses de Deus, nos benefícios, nas vantagens, como se você estivesse comprando algum bem de consumo, do que naquilo que Deus realmente é na sua essência, como Pai, como amigo, como Salvador, como Senhor, como Rei, como governo. Porque fizemos promessas de bens de consumo e de prosperidade e de crescimento logo que a pessoa já aceita Jesus. Nós fizemos apologia a um pacote de bênçãos que nós recebemos na conversão e que o quê? Massageia nosso ego, faz cócegas emocionais no nosso ego. E nós não falamos para as pessoas o que elas têm que fazer para herdar o reino, mas nós falamos para as pessoas só o que Deus pode fazer por elas.
O que elas precisam fazer para mudar de vida, ninguém fala. Queridos, eu faço uma pergunta para você que está aqui nessa noite: onde está o arrependimento das obras mortas? Aonde está a rendição e a entrega? Queridos, morte. Onde está o contexto bíblico de uma vida dedicada integralmente e radicalmente a Deus? Sumiu das pregações. Por quê? Porque isso não atrai ninguém, isso não enche igreja, não dá ibope nos canais de TV. Isso é culto a Baal. Essa entidade, ela era adorada pelo que ela poderia proporcionar, e não pelo que ela era na sua essência como um Deus relacional. Ele era venerado porque oferecia coisas em troca da adoração. Talvez a tal religião citada no culto a Baal não esteja tão extinta assim como a gente pensou. Acho que Elias não conseguiu dar muito jeito, porque ela conseguiu superar os tempos e os séculos, e ela chegou até os dias de hoje, e ela está incrustada nas nossas igrejas. O problema, querido, é que nós estamos oferecendo para Baal aquilo que nós deveríamos estar oferecendo para Deus. E o problema é que nós estamos oferecendo Baal aos perdidos, ao invés de estar oferecendo Deus verdadeiro. E tudo começa nas motivações escusas, nas segundas intenções do coração do homem, coisas que nós liberamos como interesse para aquilo que é divino. O reinado de Acabe, ele teve um interesse escuso. Por quê? Porque foi uma fusão por interesse. O problema dele de passividade não era somente com Jezabel, era inclusive em relação aos desafios que ele tinha como rei. E ele precisou ser conivente à idolatria, à perversão e à prostituição para se vender, para conseguir ter sucesso no seu ministério. Acabe era um líder político, ele era um líder militar, ele teve diversos sucessos e empreitadas em favor de Israel, mas por interesse em expandir o crescimento econômico, ele se liga a uma mulher perversa chamada Jezabel, devota a Baal, uma bruxa, filha de Astarote, uma prostituta cultual, e ele elege ela como rainha, e ele começa a governar do lado de uma mulher desse tipo. Para quê? Para receber fama, para receber crescimento, para receber prosperidade, visibilidade, reconhecimento em troca do sucesso. Ele se vende. Você conhece alguém que faz isso? Hoje eu posso citar inúmeros casos de pessoas que estão se vendendo e se prostituindo ministerialmente, corrompendo a unção que receberam de Deus para ganhar visibilidade ministerial e fama. A nossa prosperidade, querido, ela tem enfraquecido a nossa dependência diária por Deus. Foi o que aconteceu com Acabe. Ao invés de nós perguntarmos como nós devemos fazer para nós nos afastarmos do mundo, nós estamos orando e perguntando para Deus quanto do mundo ainda a gente pode arrancar e tirar para ser feliz. Você já parou para pensar nisso? Você tem estruturado as suas expectativas, a sua esperança em coisas passageiras desse século, porque Baal, ele é um Deus sensual. E não pense você que sensualidade está apenas voltada no contexto sexual, não. A sensualidade, ela pode acontecer, sabe como? Com estratégias de manipulação de massa, com o poder da mídia, com ferramentas de marketing, comunicação, podem distorcer o evangelho como fonte de lucro, trocando bens de consumo por dinheiro, e dinheiro por adoração e salvação. Isso é Baal. Estratégias mundanas de administração que podem facilmente ser colocadas como fundamento da igreja, atraindo as teorias das escolas de educação secular, atraindo um contexto espiritual totalmente secularizado. Para quê? Para garantir segurança monetária, credibilidade, vida longa ao ministério, aos empreendimentos religiosos, e chamam isso de igreja. Isso é uma empresa, tem outro nome. Igreja tem outro nome. Eu quero que você leia comigo o versículo 1 que diz assim. Quantos estão me acompanhando? E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Repita assim comigo: depois de muitos dias. Queridos, Elias aqui ele surge para um concerto com a casa de Acabe. E o profeta, ele libera uma palavra
ele profetiza sobre o tempo de seca que viria sobre a nação, e ele espera uma reação do líder dessa nação. Repita assim comigo: Deus é paciente. Queridos, e como é paciente, como é longânimo. Veja aqui que Elias, ele esperou o aval de Deus para se mover, e Deus dispensou muita tolerância com a casa de Acabe. Ele esperou Acabe ter alguma reação e tomar alguma atitude para mudar. Como não houve arrependimento, Elias, ele guarda a palavra de Deus e ele espera o tempo oportuno para liberar o que agora? O confronto. Primeiro Deus vai mandar um recado de conserto, depois ele vai mandar a execução de um confronto. É importante que nós entendamos isso. Deus está nos avisando há muito tempo que esse oba-oba vai acabar e vai terminar. E nós precisamos botar a nossa vida no eixo, sim. Porque os tempos, eles serão remidos. E nós precisamos entender que as coisas estão se cumprindo rapidamente, numa velocidade incrível. Parece que foi ontem que nós passamos o Réveillon de 2011. Nós já estamos aqui na igreja novamente nas primícias, querido. Eu mal digeri a palavra que o apóstolo Luiz liberou na primeira primícia, eu já recebi outra. Tudo está acontecendo muito rápido. Primeiro Deus manda um recado de conserto, e quando a pessoa não toma atento, então ele vem e manda a execução de um confronto. Mas existem 3 processos necessários para o mover profético. Repita comigo: 3 processos. O primeiro deles é interceder. O profeta, ele precisa se identificar com as causas do coração de Deus. Ele precisa entender as cargas do coração do Pai. O segundo processo, ele entra para profetizar, ou seja, ele libera o conserto com o céu. E por último, então, depois de aguardar o retorno daquilo que foi liberado, se isso não acontece, então chega o momento da colisão profética. Repita comigo: colisão profética. Onde os profetas descem dos montes para começar a gerar uma atmosfera de mudança, ou seja, para ver a reação verdadeira, para que haja uma transformação. Aí eles começam a se mover. E eu creio, querido, que a atmosfera espiritual, ela está dizendo isso, que nós estamos entrando num tempo de colisão. E Deus está movendo profetas de todas as nações da terra para liberar uma palavra sobre nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Entenda que interceder e profetizar, ele vai depender do profeta. Se o profeta obedece ou não à voz de Deus. Mas reagir, o conserto de Deus vai depender do quê? Do arrependimento dos que estão na posição de governo e também do povo. Se não houver isso, não tem como Deus trabalhar, e não tem como a transformação acontecer. E se o governo e o povo se opõem à vontade de Deus, então vem uma situação contrária, arbitrária, para tentar o quê? Gerar o arrependimento à força. Queridos, essa palavra é uma palavra pesada, mas ela precisa entrar no nosso coração. Como não houve mudança do comportamento dos cabeças da nação por Jezabel e Acabe, todos os seus profetas, o confronto com essa tralha toda, ela foi inevitável. Deus estava aguardando um posicionamento do povo, então chegou o tempo de bater de frente. Deus está falando sobre arrependimento com o Brasil há anos. E o povo tem o que? Se entorpecido com as suas convicções religiosas, fazendo pouco caso dos avisos de Deus. Mas agora, profetas, chegou o tempo do choque. Leia comigo o versículo 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Ponto. Olha aqui para mim. Eram 850 profetas falsos que comiam à mesa de Jezabel. O que é isso? Profetas que estão acostumados a manipular para ganhar benefício em troca. E não eram poucos. Eram 450 de Baal e 400 de Azera, ou vice-versa. Mas o que importa, na verdade, de números é para Baal. Baal, para ele o que importa é a quantidade, porque eles valorizam o número de cultuadores organizados por cargos e títulos. Olha o que a religião pede.
Queridos, eu não estou aqui dizendo que Deus, Ele não deseja lotar igrejas para salvar essa nação. Eu desejo isso com todas as minhas forças também. Mas não adianta uma igreja cheia de pessoas rendidas, mas que vivem totalmente sem propósito de vida no reino. É o que o apóstolo Luiz sempre fala, uma igreja cheia de gente vazia. Enquanto que a minha Bíblia, eu não sei se a sua Bíblia diz isso, mas ela professa que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar como terceira pessoa. Ele não seguia por isso. Sabe pelo que ele seguia? Deus, ele se ocupa em ter corações sensíveis, que ouçam a sua voz e que façam a sua vontade. Queridos, eu conheço grupos pequenos de pessoas que, unidas por um propósito de Deus, elas são mais eficazes no reino do que um salão cheio com 5.000 pessoas desalinhadas da visão. Não adianta. Queridos, Elias trabalha no propósito de devolver a Deus a glória que é dele. Levante a sua mão assim e diga assim: o meu maior propósito é devolver a Deus a glória devida, que foi dada pelos homens e roubada por Satanás. Queridos, você precisa entender isso. Elias aqui, ele atua profeticamente lado a lado com Deus. Ele não toma glória para ele. Ele não tenta parecer mais do que Deus. Ele não tenta ser Deus para o povo, como muitos líderes que se levantam. Mas ele verdadeiramente representa Deus diante do povo. Essa é a função do líder. Que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus. Queridos, os confrontos proféticos, repita assim comigo: tem hora, tem data e tem local marcado. Aqui está dizendo que Elias, ele levou todos para o Monte Carmelo. Ou seja, os confrontos proféticos, eles têm hora marcada, data e local dirigidos por Deus. Por isso, profetas, é preciso nós estarmos sensíveis e sintonizados à interpretação das instruções dos oráculos de Deus. E essa disputa, ela não acontece na parte baixa, ela aconteceu no cume do monte. Os grandes confrontos só acontecem nos lugares altos. Isso fala, querido, que nós vamos entrar numa guerra de alto nível. Se você estava brincando de evangelho, pare com isso, bote a sua cabeça no lugar. Elias aqui estava colidindo com principados territoriais, de dominação mental, emocional e espiritual, sem demagogia. Eu digo isso. Eu não entendo que o Mevan é a bola da vez. Até porque eu creio que o avivamento, ela vai vir por uma geração e não por uma denominação. Mas eu quero deixar um recado aqui, apóstolo Luiz. Por isso, pastores e líderes dessa igreja, nós somos tão afligidos e afrontados, porque esse ministério recebeu a incumbência de andar na contramão do que é carnal, do que é humano, e instituir o governo do Espírito Santo nessa nação. É com muita humildade que eu declaro isso no meu coração. Quem me conhece de perto sabe disso. Mas é por isso que eu entendo, porque muitas vezes nós estamos chorando pelos corredores. Nós acordamos nas madrugadas incomodados para orar. Nós somos afligidos, afrontados. Nós temos lutas interiores terríveis. É porque a incumbência sobre nós, querido, é de uma unção respeitável. Nós precisamos receber de uma vez por todas e entender esse encargo. Por favor, entenda esse compromisso com o reino de Deus. Os lugares de adoração aos ídolos, querido, eles eram geralmente na base dos montes e não no topo. Mas nesse episódio aqui aconteceu num solo diferenciado. O cume do monte era um solo considerado santo, inacessível. O cume no monte era um lugar de confrontos verdadeiros. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus só vai usar profetas que tenham intimidade com os lugares altos. Deus só vai usar profetas que estejam alinhados com o céu, e profetas que tenham desenvolvido uma habilidade de ouvir a Deus verdadeiramente e ser fiel àquilo que Ele está dizendo. Quando vem o fogo do alto, o fogo, ele representa a manifestação. Repita comigo: manifestação. E o fogo, ele é um elemento de uma presença de Deus indiscutível.
é um indício claro da manifestação da sua glória. Um verdadeiro profeta, ele manifesta o reino de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um profeta? Onde está a manifestação do reino? Queridos, olha aqui para mim. Baal, ele era o senhor do fogo e dos relâmpagos na cultura sírio-fenícia. Por isso Deus, ele se manifesta dessa mesma maneira. Para quê? Para fazer frente mesmo, para resgatar o domínio de cada área desse suposto conquistador impostor, que tomou para si algo que não era dele. Ou seja, Elias estava remindo essa área. Você diz que você é um profeta? Será que você atua e trabalha para remir as áreas caídas da sociedade e devolver a glória a Deus? Você é o camarada que atua no reino como transformador. Você atrai a mudança. Você provoca uma metamorfose sobrenatural, a mudança que Deus espera. O Senhor, ele precisa de profetas que se posicionem como um alarido de trombeta. Profetas que mobilizem uma sociedade inteira para resgatar o que o homem entregou ao diabo e devolver a Deus. Deus está chamando os profetas para subir aos lugares altos e confrontar as estruturas de corrupção. E queridos, Deus vai levar profetas ao governo espiritual dessa nação, ao governo político, governamental, artístico, científico, nas grandes potências mundiais. É um tempo novo. Será que você ainda não entendeu? A ordem do momento é confronto direto com o inferno. Chegou o momento do checkmate. Querido, se tem alguém que tem que sair da igreja, é Baal. Se tem alguém que tem que sair frustrado com a noiva de Cristo, é Baal. Quantas pessoas hoje estão errantes no caminho porque se decepcionaram com a estrutura? Estão tristes, abatidas, cabisbaixas, sem perspectiva de vida. Por quê? Por causa de uma estrutura que foi baalizada. Leia comigo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, então seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Queridos, aqui nós precisamos lembrar das palavras do Senhor que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Elias aqui estava dizendo para o povo: até quando vocês vão ficar detidos em duas opiniões? E essa palavra deter no original, ela tem o mesmo significado da palavra passagem em Êxodo, Pakash, ou Páscoa, que quer dizer saída, passagem. Ou seja, Elias está dizendo assim: vocês precisam tomar uma decisão radical na vida de vocês. Vocês precisam atravessar esse lugar correndo sem olhar para trás. Escutem o que Deus está dizendo. Até quando vocês ficarão em cima do muro e não racharão radicalmente com esse comportamento destrutivo? Ah, pastor Jackson, você está ficando muito radical. O senhor não sabe que importa que o evangelho seja pregado? Queridos, eu tenho algo para dizer para você. Paulo, ele se fazia de louco para ganhar os loucos, mas ele não perdia os valores do reino. Se você se faz de louco, mas corrompe os bons costumes, perde os valores do reino, quebra princípios, você anula o sacrifício do seu propósito. Você não vai chegar a lugar algum. É gol contra. O que Satanás está fazendo é transformar em comum aquilo que é santo. Em nome de um ecumenismo unificado, nós estamos perdendo a nossa essência, a nossa identidade. Queridos, Baal, ele mistura a adoração. Já não sabe mais o que é santo, o que é profano. Vira tudo uma coisa só. É pastor pregando que depois do culto sai com a secretária.
É profeta que bota a mão na cabeça e depois está levando para a cama. É o camarada que sai na capa do CD de terno e gravata e depois sai com homossexuais que pega na beira da estrada. Queridos, a coisa está terrível. Está abominável diante dos olhos de Deus. Baal, ele mistura a adoração. Nesse contexto de 1 Reis, o povo de Deus, ele adorava Yahvé. Mas outra hora ele estava adorando a Baal, porque os rituais religiosos eram similares. Já não se tinha mais distinção, se comunizou a adoração. O povo aqui, ele nada responde. Sabe por quê? Não é por indecisão, mas é por confusão. Eles estão totalmente distorcidos a nível mental. Virou tudo uma coisa só. Mundo e igreja numa mistura terrível. O movimento evangélico no Brasil se transformou em uma de inúmeras manifestações religiosas, culturais, de um Brasil de várias facetas. Não pense que você tem a importância que você acha que você tem só porque a Veja conta números. Porque eu quero ver o resultado para o reino de Deus, não para a visibilidade do homem. Queridos, nós conquistamos expressão na terra, mas infelizmente nós perdemos a expressão nos céus. O versículo 25 diz assim: E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E sucedeu que, depois versículo 26, que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando com alguém, ou tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, ou despertará. Querido, aqui Elias tira uma, da cara dos profetas de Baal, e de uma maneira muito merecida, porque o profeta que anda com Deus, ele sabe o que é real e sabe o que é falso, e ele zomba mesmo. Ele olha para aquelas manifestações, aliás, para aquelas exibições, ele acha que é uma grande coisa. É isso aí, pastor. Ao zombar, Elias estava falando uma verdade. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava associando Baal a um Deus criado por homens. Ou seja, que faz as mesmas pessoas que uma pessoa comum, a mesma coisa que uma pessoa comum faz. As mesmas coisas que as pessoas comuns fazem: viajar, dormir, se ocupar, conversar. Porque ele não era uma divindade absoluta, ou seja, ele estava dizendo: o seu Deus é como você é, enquanto o meu Deus, ele é diferente, eu tenho que me tornar como ele é. Olha a inversão, querido. Olha a inversão aqui. O seu Deus é como você é, mas o meu não, eu tenho que me tornar a cada dia como ele é. O evangelho cristão no Brasil é a única religião que se adapta ao estilo de vida de quem segue, enquanto nas outras religiões as pessoas são obrigadas a terem o quê? Uma conversão absoluta. Nós adaptamos o quê? Ortopedicamente, confortavelmente aquilo que a gente quer. Nós só pegamos as partes que nos interessam e as outras nós lançamos fora. E deixa eu falar uma coisa para você: os fenícios, eles eram o quê? Politeístas. Essa turma de Jezabel aí, essa cacalhada de Jezabel aqui, eles eram politeístas. E eles cultuavam o que eles chamavam de Balaíns, que eram diversos deuses pagãos que se identificavam com o homem. Agora eu vou falar difícil. Vocês dizem que eu falo difícil, agora a língua vai enrolar aqui. Porque o que os historiadores ou antropólogos chamam de antropomórficos. Você sabe o que é isso? São deuses que tinham a aparência humana. Enquanto nas outras culturas, os demônios pagãos cultuados, eles eram monstros, animais, objetos. Na cultura de Jezabel, ela cultuava o quê? A humanidade. Por isso que o símbolo era o quê? Um falo masculino, um pênis e uma vagina enorme. Esses eram os deuses que eles se prostravam. Por isso era tão humano que o sexo era algo tão forte dentro dessa feitiçaria, dessa macumbaria toda. Sujeira pura. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não é muito diferente dos dias de hoje. Tal qual nos dias de hoje, o povo ele idolatra pessoas.
Baal, ele tem os seus eleitos. Nós temos inúmeros Balaíns dentro do contexto evangélico nacional. Nós temos ídolos pregadores, cantores, que são celebridades veneradas no meio gospel. E nós não temos estátuas, porque o evangelho não permite, mas nós temos imagens humanas sendo cultuadas dentro do nosso coração. Eu não estou dizendo que você não pode se inspirar em alguém, e que você não pode olhar para um ministério aprovado e dizer: Senhor, que tremendo o resultado que esse homem tem dado para o reino de Deus. E você caminhar nas marcas e nos mesmos passos que alguém que realmente deu certo no reino de Deus fez. Eu não estou dizendo isso. Por quê? Porque paternidade é isso, é impartir o coração. Mas eu estou dizendo de veneração, de idolatria, de você construir dentro do seu coração um ídolo e colocar uma pessoa sentada e venerar. Queridos, versículo 28 comigo. Não perca a linha. Diz para a pessoa que está ao seu lado: não perde a linha não. Diz assim, versículo 28: e eles clamavam em altas vozes, e o que? Se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o que o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Queridos, existe alguma similaridade com os dias de hoje? Claro. A justiça própria, a incapacidade de depender da graça, sacrifícios humanos sem compreensão da graça de Deus, são métodos criados por homens para levar outro homem para ir para o céu. Essa fé que gera escravos nunca gera filhos. Ela intensifica sempre o serviço, nunca uma herança eterna. É uma fé na fé. A fé verdadeira, ela gera no reino físico aquilo que já foi o que? Concebido por Deus no reino espiritual. Ou seja, a fé, ela é usada para que a vontade do céu ela se estabeleça realmente na sua vida, para que a vontade de Deus aconteça. Sem falar que fora disso é pensamento positivo. Fora disso é determinismo, é feitiçaria, qualquer coisa e menos fé. Se você está usando a fé para exigir de Deus uma coisa que Ele não quer te dar, isso não se chama fé, se chama qualquer outra coisa, menos fé. Por quê? Porque está te exigindo sacrifícios que Deus não te pediu. Baal, ele exige sacrifícios físicos, mutilações físicas. Também podem acontecer no meio do cansaço e do ativismo. A presença de Deus, ela é atraída, querido, mediante a graça. E como é que eu atraio a graça? Aonde estiver um pecador arrependido, ali a presença de Deus ela vai se manifestar. Você já viu que quando vem alguém arrependido aqui, contrito, chorando aqui na frente, a atmosfera do lugar ela muda. Nós sentimos o nosso coração querer saltar pela boca, porque a presença de Deus ela fica latente no ambiente. Por quê? Porque a graça se manifesta onde tem pecado confessado e arrependimento. Não é pelo esforço humano. Eu não sou contra fazer tudo com excelência, tudo com qualidade, não. Mas, queridos, nós não podemos trocar os valores do reino de Deus. Nós podemos tocar maravilhosamente bem, nós podemos cantar afinados, podemos até fazer uma palavra muito bem elaborada dentro de um contexto teológico, hermenêutico, homilético, perfeito. Mas se Deus não vir no culto, não adianta ter toda essa parafernália se Deus não está vindo. Porque Deus não se impressiona com o nosso trabalho, nem com o nosso talento. Ele se impressiona com o nosso coração contrito e abatido. A Bíblia diz que se não desprezará a Deus. É isso. E o versículo 29, o que diz? E sucedeu que passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Repita assim comigo: exibição não é manifestação. Queridos, muitos ministérios hoje estão vivendo a base do exibicionismo e não na manifestação da presença de Deus. Nos últimos dias virão falsos profetas que enganariam inclusive os santos com seus proselitismos.
E se o seu ministério ele exibe a glória, mas ele não manifesta a presença, que fundamento ele tem? Aonde você tem levado seu chamado? Que impacto o seu ministério causa nas nações? Que influência você mantém na sua família? Que profundidade nas pessoas que estão à sua volta o seu ministério toca? Um culto sem manifestação, ela não causa transformação. Por quê? Porque não gera uma reação em cadeia no contexto geracional. Não gera um efeito dominó na nação. Não tem a resposta para uma sociedade caída. Por quê? Porque Baal ele é idolatrado. E Deus precisa ser o quê? Adorado. É diferente. Portanto, se um culto é para idolatrar uma exibição de alguém, a presença de Deus, ela não está ali, ela vai ficar de fora. Porque Deus não divide a sua glória com outro. Versículo 34. E disse... Dá para me aturar mais um pouco? Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E assim fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E assim fizeram o quê? A terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o córrego ele encheu de água. Quantos cântaros nós temos? Quantos cântaros você acabou de ler? Não. São 4 cântaros. Quantas vezes foi deitada a água? 4 vezes 3? Alguma coisa está falando com você? O 12, querido, ele é a casa profética da plenitude. Representa aquilo que é completo, mostrando que o sacrifício ele vai ser perfeito quando ele for incansável. E se você chegou em 2012 cansado, saiba que você vai ter que recarregar as baterias, vai ter que se revitalizar no Espírito Santo, vai ter que ser vivificado pelo céu, porque, queridos, a sua jornada é longa, tal qual foi a de Elias. Mas eu profetizo que o ano de 2012 ele vai ser repleto de coragem, de força, de intrepidez sobre o seu chamado e sobre o seu ministério. Mas por que Deus fez isso? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui era uma questão didática. Deus estava dizendo para Elias que ele precisava se esforçar um pouco mais para manifestar o reino, que não era de qualquer maneira. Ele precisava ser o quê? Indesistível, se é que existe essa palavra. Deus sabe que o que mais incomoda um profeta, né, pastor Júnior, é ver que a visão que Deus deu está se corrompendo e ninguém tratou com excelência o que Deus entregou. Não tem dor maior para um profeta. Ele sente dores, as mesmas dores que fazem o coração de Deus sucumbir. Profetas, é preciso entender o compromisso com o propósito de Deus. E o compromisso com o propósito de Deus, ele exige perseverança. Repita comigo: perseverança. E deixa eu falar para você, profeta, aqui, esses são os verdadeiros atos proféticos. Porque atos proféticos não são palavras presumidas. Eles exigem de nós mais do que palavras. São atitudes verdadeiras de transformação. Tudo que Deus te deu precisa estar a serviço do reino, para que a vontade de Deus ela seja estabelecida e manifestada na sua vida, custe o que custar. Para isso, você, profeta, você vai precisar vencer o cansaço. Está na hora de você entender que você é um agente do céu. Para de brigar com você mesmo e com Satanás. Nós somos apenas um canal. Quem faz o que tem que ser feito é Deus. O fogo vem do céu, não é das suas mãos. Por isso muitos de nós, pastores e líderes, estamos infartando antes dos 40. Depressivos, doentes, sem alegria nos olhos, porque estamos cansados. Nós precisamos vencer a frustração. Talvez, querido, você tenha tentado empreender alguma mudança no seu ministério e você não viu o retorno disso, e você morreu espiritualmente falando, e Deus está batendo e dando murro no seu coração para ressuscitar esse chamado profético que está latente aí dentro, e você não deixa Deus te ressuscitar.
Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Você precisa vencer os falsos sentimentos de insatisfação. Porque se você olhar para os resultados humanos, eles realmente vão te trazer peso. Outra coisa que você precisa vencer: a religiosidade, a falsa espiritualidade. Está na hora da gente sair desse misticismo profético que não gera mudança e realmente começar a colocar a mão na massa para ter vidas transformadas através do nosso ministério. A sua intercessão entre quatro paredes, ela precisa emanar do seu quarto, ela precisa irradiar para as vidas e para as pessoas. Os seus atos proféticos realmente eles têm que ser ouvidos e respondidos do céu, porque eles precisam estar alinhados ao coração de Deus. E nós precisamos vencer as condições adversas. Não vai ter jeito, querido. Jezabel vai se levantar, os profetas de Baal vão se levantar, Acabe vai se levantar, você vai se ver acuado, mas você não pode se abater diante das adversidades da oposição. Para isso nós precisamos, querido, submeter as nossas emoções à ordem de Deus para esse tempo. Entender qual é o propósito de Deus para essa estação. E não dar vazão para as nossas dores emocionais que tentam nos aniquilar. Se está sangrando, deixa sangrar. Levanta a cabeça e continua a guerrear. Coragem. O versículo 40 diz assim: e Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. E lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Chegou o tempo, querido, dos profetas morrerem para si mesmos. Profeta que está fazendo coisa errada precisa morrer para si mesmo? Sim. Ou os profetas de Baal morrem para si mesmos, ou o próprio povo vai matar com desprezo. Está na hora dos profetas de Baal pararem de dar profetada encomendada para quem tem dinheiro, usando seu poder de influência para benefício próprio, vivendo somente para aquilo que é humano, para aquilo que é carnal, para fazer os seus sonhos e privilégios e ambições e desejos pessoais serem realizados às custas dos outros, colocando as suas expectativas aonde? Num Deus falso. Está na hora de nós acabarmos com essa unção patética, ao invés de unção profética. Deus está cansado disso, de homens e mulheres que estão comendo a mesa de Jezabel. Querido, quem cuida do profeta é Deus. Quem alimenta o profeta é Deus. Quem envia o dinheiro é Deus. Quem cuida de tudo na vida do profeta é Deus. Versículo 34. Opa, já estou pulando aqui, estou me empolgando. Vamos para o capítulo 19. Amém? Vamos lá, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver-se amanhã a essas horas, eu não fizer eu a tua vida, como fizestes com cada um deles. Queridos, Jezabel é o espírito de controle, e ele sempre vai se levantar em oposição à voz profética. E por causa disso, Elias, ele foge para quê? Para não morrer. Com requintes de sedução, sempre há um dominante entre o grupo que se infiltra com aparência de humanidade para destronar o Senhor e impor as suas regras humanas de controle. Quando os profetas forem perseguidos porque compartilharam concertos com a nação, eles sempre se afugentaram, se esconderam. E eu sei que existem aqui nessa noite quantos profetas que também foram perseguidos porque compartilharam palavras de conserto, porque estavam vendo seus líderes perderem a visão e se desesperaram. Mas por causa disso eles foram considerados rebeldes, sendo a motivação deles o amor incondicional a Deus.
e também aquela visão que foi dada por Deus, mas eles não foram compreendidos e eles acabaram fugindo do lugar de confronto. Eu falo com alguns profetas que foram mal compreendidos e que tiveram o mesmo comportamento de Elias. Eu vou fugir para não morrer, porque se eu ficar nesse lugar eu vou morrer espiritualmente. Deus está liberando nessa noite um edito profético de convocação para que você retome o seu posto. Você precisa retomar o seu posto. Deus, Ele precisa recuperar a sua jurisdição através dos profetas. Porque quando nós não enxergamos a mudança necessária, nós começamos o quê? A nos frustrar com o propósito. Muitos de nós não entendemos o tempo que vivemos até aqui. Nós liberamos palavras de confronto e nós somos perseguidos, mal interpretados, rejeitados e fugimos pelas feridas que nos causaram. Muitos estão aqui nessa noite com medo, outros inseguros, outros sozinhos, outros desmotivados, desmoralizados. Por quê? Porque fugiram do seu lugar de combate. Elias, ele tinha cravado seus pés no portão da nação, ou seja, ele estava no portal de entrada do território, requerendo aquela jurisdição de Deus. Ele queria trazer a glória de novo para aquele lugar. Mas a Bíblia diz que o que ele viu? E esse ver é no contexto natural mesmo. Ele começou a colocar os seus olhos e enxergar as artimanhas contra a vida dele, e por isso ele se entristeceu. Os olhos, querido, eles são a função do corpo, mas a visão é a função do espírito. Um profeta, ele não seguia pelos olhos, ele seguia pela visão. Você não pode olhar e interpretar humanamente, você tem que ter o quê? Um respaldo profético para compreender o que está acontecendo. Se Elias tivesse persistido em olhar no prisma de Deus, ele não teria fugido do seu lugar e teria o quê? Travado aquela guerra que era dele. Deixa eu falar uma coisa para você, profeta. Um profeta, ele não pode se ferir. Um profeta, ele não pode se machucar. Porque, queridos, ele até confronta com a ira de Deus, mas ele está tão alinhado com o céu que ele é capaz também de amar com a mesma compaixão e misericórdia que Deus tem pelas vidas que ele está o quê? Confrontando. Pelas vidas que estão cegas. Mas para isso ele precisa o quê? Estar alinhado espiritualmente com a palavra profética que foi liberada. Ele olha para o homem mau e ele até se indigna pelos seus delitos, mas ele entende que a palavra de confronto é para quê? Para gerar arrependimento, mudança, que são os ingredientes necessários para uma restauração profunda de Deus. Querido, se o profeta libera a palavra, mas foi gerado o quebrantamento, o amor de Deus, ele inunda o coração do profeta, e ele começa o que? Manifestar compaixão naquele lugar. Isso é unção profética genuína, que também traduz a ira de Deus, mas também é capaz de amar como Deus ama. E eu estou falando nessa noite para verdadeiros profetas nesse lugar. Deuteronômio capítulo 18, de 9 a 22, tem ali o perfil profético. E ali diz o seguinte, que um profeta, ele precisa ser o quê? Pego do meio dos seus irmãos. Você precisa ter o quê? Legitimidade ministerial. Se você é o ministério que lida com a comunicação do céu, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas, porque senão as pessoas não vão te ouvir. Você não vai se dar o respeito devido. As pessoas, elas não vão enxergar unção sobre a sua vida. Segunda coisa, deveria falar em nome de quem? Do Senhor, e não com seus achismos particulares, colocando emendas, vírgulas, colocando o que pensa. Não, um profeta diz o que Deus pensa. E o terceiro ponto, ter uma palavra que realmente se concretize em termos de visão. Se o que você fala se cumpre, você é profeta na terra, e você precisa começar a valorizar o seu chamado. Queridos, ainda no capítulo 19, no versículo 6 diz assim: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor trouxe pão e água para alimentar Elias. Ou seja, um profeta, ele se alimenta daquilo que Deus traz. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: você tem se alimentado profeticamente de quê?
das mentiras do diabo dizendo que está tudo acabado, que não tem mais jeito, ou de uma palavra liberada do céu que é o combustível, que te tira de um cativeiro de medo e te reposiciona diante de um confronto. Queridos, os profetas de hoje, eles têm vivido com uma dieta espiritual fraca, sem substância, já esqueceram do gosto do verdadeiro alimento. A mesma comida que Elias tinha recebido antes, quando o corvo trazia pão e ele bebia água do querite, ele já conhecia os ingredientes proféticos necessários para continuar essa batalha. Queridos, o pão era a palavra de ordem do céu para implantar o reino naquela nação, e a água, ela era a unção que lhe dava habilidades espirituais para enfrentar as estruturas que se opunham ao reino de Deus. Isso eu sei que você tem, porque isso está disponível para mim e para você. Deus te deu, está aí dentro de você em rebuliço. Queridos, é preciso fluir nesses dois rios, palavra e unção. Deus está levantando você para um confronto. Versículo 10, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me tirarem. Elias aqui, querido, ele não reclama da situação, ele apenas relata como ele enxerga o contexto espiritual à sua volta. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu fiz a minha parte, eu cumpri a tua vontade, Senhor, agora não é mais comigo. E dizendo isso, ele também estava dizendo: Senhor, eu estou esperando novas instruções do céu para continuar a minha batalha. Elias, ele estava esperando, porque os espíritos malignos que governavam aquele céu, querido, trouxeram confusão na mente de Elias. Tiago capítulo 5 diz que nós somos sujeitos ao mesmo sentimento do profeta. Mas não entenda somente como uma fuga, entenda que Elias se fechou para ouvir Deus. Talvez Deus tenha te conduzido a esses lugares ermos e desérticos dentro do seu coração, para te revelar um novo direcionamento ministerial para a sua vida. Ele está te levando a esses lugares. Foi preciso você se reclusar para ouvir o que Deus estava dizendo para o seu coração. Ele precisava de uma nova palavra. Ele estava gritando: eu preciso de revelação. Essa revelação, ela vai ser a provedora da fé, para que eu possa continuar firme na visão e no propósito. E para a gente encerrar, versículo 15: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também unge Jeú filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matará Eliseu. Queridos, Deus não queria levantar uma geração de conserto. Deus, ele queria dar uma oportunidade de arrependimento para a casa de Acabe, para que Jezabel se quebrantasse, enviando o profeta Elias para tratar do assunto a um nível profundo e pessoal. E aqui Deus continua dizendo também: eu deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Entretanto, essa árvore em que ele deitou, presta atenção aqui em mim, fica de pé comigo, repita assim comigo: Elias se assentou debaixo de um zimbro. Queridos, essa árvore, ela se chama giesta. Pastores, presta atenção nisso aqui. E giesta, zimbro, é um arbusto de no máximo 2 metros, que nascia nas terras áridas e desérticas. Olha só, Deus sempre vai falar conosco em lugares específicos. Ele nos leva a lugares estratégicos no contexto profético para nos revelar. São lugares de destravamento, com simbologias de alinhamento, e nós precisamos perceber esse espaço e interpretar essa atmosfera que Deus nos leva. Sabe para que era usada essas árvores? Pelas parteiras hebreias.
as mulheres elas pariam seus filhos e davam à luz debaixo da sombra dessas árvores. Ali era revelado a ele o compromisso de dar à luz à próxima geração. Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui, Ministério Mevan. É preciso nós levantarmos para confrontar as estruturas de governo humano, mas nós vamos gerar um novo contingente de profetas para o reino. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Está no momento do Ministério Mevan começar a levantar reis, de indicarmos juízes, de gerarmos profetas. Azael ele veio para punir Israel, Jeú ele veio para punir a casa de Acabe, e Eliseu veio para perpetuar ou dar continuidade ao ministério profético de Elias. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Leia comigo 1 Reis 22:1, pastor Luiz, por favor. 1 Reis 22:1. Primeiro Reis 22:1. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém no 3º ano Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Agora lê para mim o 22 e o 41. Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Não, 1 Reis 22 e 41. 1 Reis 22 e 41. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. O que Deus estava me falando é o seguinte: nós fizemos uma reunião, e nessa reunião nós idealizamos um projeto estratégico para o ministério, dentro de um padrão apostólico e profético que duraria 3 anos. E aqui, o que Deus está dizendo é que Elias, ele demorou por 3 anos para gerar essa nova geração de sucessores e de discípulos. O que eu estou dizendo para você? Nós fizemos um planejamento de Deus para o Mevan, mas saiba que o que Deus está liberando é uma nova palavra de ordenança realmente liberada do céu, que traz luz a uma geração corajosa que destruirá Jezabel e as suas artimanhas de controle humano. Aleluia. O que nós estamos vivendo no ministério é um momento de nós instituirmos uma geração de governo para o reino de Deus. A palavra de Deus para as nossas vidas nesse momento é: formem discípulos e sucessores. Os demônios de Baal, eles serão soprados. Os demônios babilônicos, eles serão soprados das suas posições de influência, porque Deus está conectando pessoas nessa geração para derrubar o governo humano e instituir uma nova estrutura na eclésia. E se nós nos dedicarmos a esses 3 anos, a destravar ministérios, a fazer com que ministérios fluam nessa nação, essa será a estação propícia para nós manifestarmos a presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que nós estamos no período fértil para gerar. Por isso Deus nos chama a instituirmos por meios de sucessão geracional. Deus tem falado isso em todas as palavras desde o início da primícia. Deus está trazendo sobre nós uma unção de Elias. E eu quero fazer um convite a você. Se você entende que você precisa se conectar a essa visão que está sendo liberada dos céus, presta atenção no que eu vou te dizer, e você está disposto a se tornar discípulo e sucessor, e você diz: Senhor, eu estou saindo de debaixo do zimbro porque eu quero gerar.
você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Você vai dizer assim: Senhor, eu quero ser gerado pelos apóstolos e pelos profetas nessa noite. Eu quero chamar aqui à frente todas as pastoras do Mevan. E eu gostaria que os seus maridos viessem aqui comigo. Eu gostaria que as mulheres fizessem uma fila aqui, por favor. Eu gostaria que as mulheres ficassem aqui à frente e os homens atrás. Pastoras Karine, Vanessa, vem cá também. Vanessa é nossa missionária, está em Jocum, está em Nações. Os céus estão recrutando novos profetas. Está sendo liberado um edito de convocação no reino dos céus. Anjos do Senhor e suas miríades marcam ministérios nessa noite de uma maneira sobrenatural e mudam a atmosfera do seu chamado. Você será marcado profundamente por uma nova dimensão e um novo nível. Você será gerado pelas entranhas de Deus de uma maneira especial, como você nunca foi tocado. Você está se cadastrando, se habilitando, se apresentando para uma grande milícia que tem o objetivo de derrubar estruturas de Baal que se infiltraram na igreja de Cristo e corromperam os valores do reino de Deus. Eu quero agora que os homens cubram as suas esposas, porque a palavra de Deus diz que as mulheres não podem profetizar com a cabeça descoberta. E elas estão hoje debaixo de graça, debaixo de unção. Eu quero que vocês, que o pano não consiga alcançar, vocês venham aqui pra gente também. Deus está liberando sobre vocês, mulheres, uma unção de fertilidade. É uma unção geracional de sucessão, de discípulos, de sucessores. Deus está liberando um tempo profético, um tempo de fertilidade nos seus chamados e nos seus ministérios. E nós homens estamos abençoando, liberando vocês para receber essa unção. E eu quero chamar agora a Débora. Débora, que deu a luz, foi juíza e foi profetisa. E ela liberará sobre vocês a unção de fertilidade. Levantem suas esposas. E nós vamos descer e nós vamos ministrar sobre esse povo. E nós vamos liberar sobre eles sucessão, discipulado, relacionamento, paternidade. Nós iremos impartir, transferir. Serão 3 anos de trabalho assíduo, de trabalho árduo. Preparados para a guerra. Homens e mulheres corajosos, valentes, levantados por Deus.
recebendo da glória de Deus. Está carregado, levante a sua mão. Você está recebendo uma unção geracional. Você está recebendo uma unção geracional. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Levante a mão dela. Receba. 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 Talvez você precise segurar ela. Receba. Receba. Shakatarabasuri alamandaraia. Levante a mão e receba a glória de Deus. As lágrimas do reino não chorará suas dores. Quem chora as lágrimas do reino de Deus, quem chora pelo reino de Deus, não chorará de dores. Não chorará de dores, porque no reino de Deus não há dores. Essa é uma geração, irmãos, que está entendendo o seu chamado. Não é a geração da exibição, olhando para ele nenhuma beleza vimos para que o desejássemos,
mas ele foi subindo como um renovo. Aleluia. É uma geração que vai subir como um renovo. 3 anos. São 3 anos. Dagaçu que amassoria lá. 3 anos. Nós temos para fazer sucessores, levantar profetas, ministrar novos evangelistas, novos pastores, novos mestres. Aleluia. Quantos estão dispostos a entrar no reino? Um dia Jesus estava na cruz. De um lado tinha um ladrão que dizia: tira-nos daqui. Se tu és o Cristo, por que tu não salva-te a ti mesmo e não nos tira daqui? E alguém do outro lado disse: cala tua boca. E olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus começou a conversar com aquele homem. O outro Jesus nem respondeu a sua pergunta, porque Deus não responde a quem quer descer da cruz. Ele responde a quem quer entrar no reino. Ele responde a quem quer entrar no reino. Quantos estão dispostos a entrar no reino? Deus tem uma resposta para quem está dando resposta. Deus responde a quem responde. A palavra do Senhor diz assim em Oséias 2:14: é o juízo, é o tempo de Deus para nós, para nossa geração. Escute bem isso. São fortes demais as palavras que Deus tem derramado, confiado. Deus não tem falado por falar, Deus tem confiado a nós, a sua igreja. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, voltará a se alegrar, voltará a ter princípios e propósitos, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará mais meu Baal. Deus está falando que vai trazer juízo. É um tempo profético sobre nós, que a igreja não chamará mais Deus de meu Baal, mas chamará Deus de meu marido. Sabe o que significa isso? É se relacionar com Deus porque Ele é. Meu irmão, é forte demais o que Deus tem liberado, o encargo, o peso da palavra sobre nós. É hora de nós acordarmos como igreja. É hora de despertarmos do sono, diz o Senhor. Salmos diz: ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se meu povo me ouvisse. Não vai ser preciso, em nome de Jesus, Deus liberar essa palavra sobre uma outra geração. Somos nós, em nome de Jesus. Nós somos os homens e mulheres que estaremos dispostos a padecer pelo propósito. Deus tem falado isso todos os dias. É impressionante como Deus tem falado todos os dias. Preparado um dia, prepara outro dia. Em nome de Jesus. É hora de parar de brincar de ser igreja, em nome de Jesus. Hoje à tarde nós estávamos ministrando ali nos colchões com os irmãos, e nós falávamos do marido que é o cabeça que cobre a esposa, que elas não profetizariam mais com a cabeça descoberta. Aleluia. A igreja é a esposa do marido. Para ela profetizar na terra, ela precisa estar coberta pelo marido, que é Jesus. Ela precisa estar coberta pelo marido, que é Jesus. Não é coberta pelo pastor. O pastor é o anjo da igreja, mas não é o marido dela. Não case com ela, ela já tem marido. Nós precisamos entender esse tempo. A igreja vai voltar a profetizar na terra, e o vale de ossos secos vai se alinhar. Cada osso se juntará a seu osso. Eu vejo alinhamento. Serão 3 anos de alinhamento. Quando Ezequiel profetizou, cada osso se juntou a seu osso. Ou seja, o osso da perna não pode ir para o braço, ele tem que ir para a perna. O osso do pé tem que ir para o pé. Não é o osso que escolhe aonde ele quer ficar.
É a palavra profética que coloca ele no lugar aonde ele precisa ficar, porque a unção que virá sobre ele virá na sua identidade. Aleluia, aleluia. A noiva está sendo coberta e ela vai voltar a profetizar. Ela vai voltar a profetizar. Se você ler Oséias 2:8, você vai ver Oséias dizendo: eu te dei o trigo, eu te dei o vinho, eu te dei o azeite, você gastou com Baal. Você gastou com Baal. Mas aí ela se arrepende, ela diz: eu voltarei ao meu primeiro marido. Eu voltarei a ele. Eu voltarei à minha raiz. Eu voltarei à minha raiz. Deus está tomando de volta a igreja. Se nós entendemos esse tempo, querido. Vem cá, mano, deixa eu orar por você. Você é um desses profetas que foi ministrado aqui nessa noite. Eu quero dizer que a igreja que você sonha, ela existe. Nós não precisamos sair da igreja para criar uma igreja. Nós precisamos reeducar a igreja. Você é um profeta e você se frustrou com um profeta. Deus me mostra, show. E eu quero usar você nessa noite aqui como um catalisador da unção. Destampando você, nós vamos destampar todos os profetas que estão nesse lugar. Cadê os 5 ministérios? Vem cá, destampa esses profetas. Coloca a mão, vem cá. Cadê os ministérios? Coloque a mão sobre esse homem. A partir de hoje, há uns Adagasúbia. Tem profeta aqui? Levante sua mão. Receba a glória de Deus. Receba o encargo profético sobre a sua vida. Receba o encargo apostólico sobre a sua vida. Receba o peso da palavra de Deus sobre a sua vida. Receba, receba a glória, em nome de Jesus. Degui amassou, que amassou e lá. Pregadores, não somos pregadores de entretenimento. Cantores, não somos cantores de entretenimento. Quando Deus começar a levar você em alguns lugares, você vai para estabelecer o altar e o trono, a adoração e o governo de Deus. A adoração e o governo de Deus. Estabeleça na sua empresa a adoração e o governo de Deus. Estabeleça no seu emprego a adoração e o governo de Deus. Estabeleça na família, pai. Leve para sua casa, para sua família, a adoração e o governo de Deus para sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que noite louca é essa, Jesus? Que noite louca é essa? Não acabou ainda.